Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Estes 4 versículos. Domingo passado, nós meditamos sobre a carta à igreja em Éfeso, no capítulo 2, do 1 ao 7. E hoje nós meditaremos sobre a carta à igreja de Esmina, Apocalipse 2, do 8 ao 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmina, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para sede postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Meus irmãos, esse texto, assim como todas as cartas às igrejas, são cartas que o próprio Senhor revela a João para que João escrevesse à igreja. E essas cartas, elas revelam um teor de conhecimento, de contestação, de aprovação e também de conselhos para o futuro. Essa carta à igreja de Esmina, que era uma igreja que havia sido possivelmente começada, iniciada pelas missões do apóstolo Paulo na sua 3ª viagem missionária, porque a partir de Éfeso, Paulo diz que dali se abrem as portas para todo o mundo, para as igrejas da Ásia. E Esmina era uma igreja que estava situada em uma cidade que era fiel a Roma. Esmina é uma cidade que prestava honras a Roma. Era uma cidade bonita, que chamava a atenção de todos por sua beleza. Havia grandes plantações de mirra naquela cidade, dali se produziam os perfumes, os bálsamos. Era uma cidade que por sua beleza chamava a atenção. E ali estava a igreja do Senhor. E João escreve àquela igreja. E é uma carta pequena, apenas 4 versículos, uma carta diferente de outras 5, com referência a Filadélfia ou a Antioquia. É uma igreja que não se encontra o que reprovar nessa igreja. É uma igreja que, assim como a igreja de Filadélfia, o Senhor olha, observa as suas obras e apenas aprova as obras. E ele inicia falando: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É interessante aqui como o Senhor, ele faz uma menção àquele que morreu e viveu, aquele que é o rei da vida, aquele que venceu a morte, aquele que tem o poder absoluto de matar, de dar a vida e de matar e ainda lançar a vida no inferno, lançar o condenado no inferno, a alma do condenado no inferno. Então, ele faz questão aqui de se revelar à igreja como aquele que detém o poder sobre a vida, aquele que está acima de todas as coisas, porque a igreja passava uma grande perseguição. A igreja, se tinha uma coisa que assombrava, que rodeava a igreja, era a morte. A igreja da Ásia passava por grande perseguição, uma grande violência havia tomado conta daquela igreja. O cristianismo era tratado como um crime direto contra o Estado. Ser crente naquela cidade era afrontar diretamente as leis daquele país, as leis de Roma. Ser crente era ser considerado um criminoso comum, onde as pessoas eram caçados, aprisionados, açoitados, mortos de formas cruéis. Então ele inicia esta carta falando: eu sou aquele que tem o poder sobre a vida e a morte. Não temam a morte. Jesus se revela como aquele que tem o poder absoluto. Não é um imperador que domina sobre uma parte da terra, que domina com seu exército domina uma grande parte da população, que com a sua força oprime as pessoas. Não é uma pessoa extremamente rica que tem poder, que tem servos ao seu poder para fazer o que ele mandar. Não. Ele se revela como aquele que tem poder sobre a vida e a morte.
E ele diz: eu que tenho o poder sobre a vida e a morte, eu que fui morto, estive morto. Ele não diz que foi morto, que foi assassinado, mas diz: ele que esteve morto e tornou a viver. Ele diz: eu conheço a tua tribulação. As outras 6 cartas, com exceção da igreja de Pérgamo, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você anda fazendo. Aqui ele se refere à igreja e diz: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza. A tribulação, irmãos, porque aquela igreja ela estava perseguida. Aquela cidade havia sido tomada, o procônsul daquela cidade ele era fiel a Roma. E ele tinha que prender todos aqueles que se diziam cristãos e que não adoravam o imperador. Era uma perseguição em que as pessoas eram mortas através de animais selvagens, eram mortos na cruz, eram mortos com machados, eram mortos em fogueira. A morte era tudo que o império oferecia aos cristãos daquela cidade. Imagina o pai ver a sua esposa assassinada, sendo devoradas por leões. E tinha inclusive músicas que se cantavam, os leões de tubas amarelas, devorando os cristãos que não negam a fé ao seu Deus. Muitas vezes, quando os leões devoravam pessoas, cristãos que clamavam a Deus, que cantavam hinos na hora da sua morte, os romanos, os bárbaros, os gregos que ali estavam, cantavam. Imagina uma grávida, torturada, que tinha sua barriga cortada e o seu feto era tirado e era jogado para feras comer. Homens que eram amarrados pelos pés e as mãos e colocavam 2 cavalos para dilacerar o seu corpo. Fogueiras eram acesas e cristãos eram colocados em cruz, no meio do fogo para ser queimado. A tribulação, a palavra tribulação quer dizer apertar, amassar, colocar pressão sobre. A igreja vivia sobre uma forte pressão. Ele diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Pobreza, porque as pessoas vinham e tomavam tudo que os cristãos tinham, entravam nas casas e saqueavam. Eles tinham o direito de fazer isso, porque o Império Romano havia dado poder para eles fazerem isso, tomar tudo que os cristãos tinham. A palavra pobre aqui quer dizer, sim, pobre, pessoas que sofriam necessidades, pessoas que muitas vezes não tinham o que comer, porque o que tinha era tomado pelo Império Romano. Jesus diz: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Era uma igreja pobre financeira, mas era rica espiritual. Era uma igreja que mesmo sofrendo, mesmo vendo todos os dias os seus irmãos, os seus amigos, os seus familiares sendo assassinados, mas eles continuavam pregando o evangelho, mesmo sendo pobre. Policarpo, o pastor desta igreja, no dia em que o oficial de justiça chegou à sua casa para o prender, para o levar para ser morto, ou negar a sua fé, ele falou: deixe eles entrarem em minha casa, e serviu aqueles homens água e carne. Eles não tinham nada, mas o que tinha eles serviam. Eles eram pobres financeiramente, mas eles eram ricos espirituais. Nós vimos 3 perseguições, 3 tipos de perseguições que essa igreja passava. Ele diz: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nós sabemos que para se constituir uma sinagoga era necessária pelo menos 10 famílias. E ali naquela cidade havia muitos judeus. E havia judeus que se reuniam em uma sinagoga. E por mais que a fé cristã, ela surge, ela nasce no berço hebreu, ela nasce no seio dos judeus, porque Jesus era judeu, porque a história, Deus se revela a esse povo. A fé, ela se desenvolve, a história da fé, ela se desenvolve no meio desse povo. Mas aqui, os judeus, eles não se reuniam pela fé, se reuniam por uma tradição. E Jesus diz: a reunião deles não é para glorificar a mim, não é para glorificar ao Pai, mas a reunião deles se torna uma sinagoga de Satanás, porque eles se reuniam para blasfemar contra aquele povo. Eles se reuniam para tramar acusações contra aquele povo, como foi contra Jesus, quando o sumo sacerdote dos dias de Jesus se reúne e contrata um homem e o paga para que ele acusasse Jesus. A sinagoga dos judeus aqui não se reuniam para adorar,
mas se reunia para perseguir a igreja cristã. Então veja, irmãos, um povo que se reunia, um povo que se dizia ser filho de Deus, um povo que tinha uma tradição, a do templo, agora da sinagoga, perseguiam a igreja de Cristo. É interessante como nos dias de hoje é parecido isso. Existem muitas igrejas por aí, muitas pessoas que se dizem religiosos, mas que procuram em nós acusações, que procuram em nós alguma falta para nos acusar, para nos difamar. Quantas pessoas que se dizem religiosos lá fora e até frequentam alguma igreja, mas nos perseguem. Ah, mas de que forma, pastor? Nos perseguem. Quando vê alguma falha nossa, quando vê alguma falta nossa, quando vê algum dos nossos sofrendo, quando vê alguns dos nossos com dificuldades, começa a acusar: olha, onde está o teu Deus? Cadê a tua fé? Onde está o povo da tua igreja? E começa a acusar. Isto é perseguição. Quantas vezes pessoas que se dizem religiosos tentam disseminar o mal entre nós, através de conselhos, através de ensinos. Os judeus perseguiam aquele povo. A primeira perseguição era do povo, que deveria ser o povo que mais apoiasse o cristianismo. Jesus diz: não temas com as coisas que tens de sofrer. Olha, ele falou assim: eu conheço o teu sofrimento, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza. E ele diz agora: não temas as coisas que tens de sofrer. Às vezes esse texto aqui é meio assustador. Jesus fala, eu conheço a perseguição de vocês, essa tribulação, o sofrimento, conheço a pobreza de vocês e a blasfêmia dos judeus contra vocês, a perseguição deste povo contra vocês. Se fosse o evangelho da prosperidade, falaria: mas Deus vai vir ao encontro de vocês, olha, Deus vai entrar com providência e vai resolver tudo. Mas Jesus diz: não temas as coisas que tem de sofrer. Não temer o sofrimento. Como é, irmãos, que nós vamos hoje pregar o evangelho e falar estas coisas? Hoje todo mundo quer viver bem. Hoje o evangelho é sinônimo de riqueza. Hoje o evangelho é sinônimo de prosperidade. Hoje o evangelho é sinônimo de bem-estar, de status. Não, está errado. A igreja de Cristo, ela foi chamada para viver uma guerra. Ela foi chamada para viver uma batalha constante, do momento do encontro com Cristo até receber a sua coroa lá no céu. Não existe descanso para quem serve a um exército. Jesus falou: aquele que se alista a este exército não pode voltar atrás, não pode parar. Não temas as coisas que tem de sofrer. E Jesus vai agravando, ele diz assim: o que você vai sofrer é para você suportar. O imperador havia baixado um decreto de que todo cristão deveria ser levado à presença dos governadores e deveriam se apresentar a ele e diante dele negar ao seu Cristo e jurar em nome do gênio ou em nome do imperador a fé única no imperador, ao Deus imperador. E todo aquele que não fizesse isso seria espancado, torturado, preso e depois decapitado. Mas alguns imperadores foram mais longe, passaram a criar mortes diferentes. Alguns relatos da igreja antiga diz que algumas pessoas eram envoltos em couro, tecido de algodão, eram encharcados com piche e colocado fogo. Eram cada vez mais tipos de mortes macabras, e as mortes eram na frente dos irmãos, dos parentes, para que eles negassem a sua fé. Porque muitos irmãos eram levados e não negavam a sua fé. Alguns, tem uma carta desta igreja de Esmina que diz que alguns negaram a fé, mas a maioria não. O propósito do imperador era de matar todos os cristãos. E Jesus diz: não temas as coisas que tem de sofrer. E aí ele diz que essa era a perseguição de Roma, de suprimir, de prender, de matar, de torturar, de tomar todos os bens, de colocar a polícia na rua para procurar, como se procura bandidos, procurar os cristãos. E ele continua: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Havia uma perseguição dos judeus, havia uma perseguição de Roma,
mas havia também a perseguição do diabo, de Satanás, para oprimir, para matar e lançar na prisão. Ele diz aqui por 10 dias. 10 dias, segundo o profeta Daniel, pode ser anos, meses, pode ser tempos. Mas é interessante que o imperador Domiciano, por 10 anos, ele oprimiu, ele castigou este povo. E foram 10 imperadores que massacraram e perseguiram o povo de Deus. Então ele diz, ainda há a perseguição de Satanás, para matar o povo, para prender, para fazer com que o povo sofra cada vez mais. Parece que nos dias de hoje nós não vivemos essa perseguição. Parece que os judeus já foram, parece que o sistema romano já foi, e parece que Satanás já não persegue mais a igreja. Irmãos, a perseguição hoje ela não é física. A perseguição de hoje ela não nos mata fisicamente. Eles não vêm em nossas casas e não levam os nossos filhos. Mas a perseguição de hoje é uma perseguição intelectual. Começa com a filosofia, começa com as ideias. O diabo, ele percebe que ele matando a igreja, que ele matando pessoas, que ele derramando sangue, a igreja crescia, a igreja se multiplicava. O diabo tentou se infiltrar na igreja, colocar sentimentos na igreja, e essa é a pior perseguição que existe. É aquela que não toca o nosso corpo, mas ela toca a nossa mente, o nosso coração. O diabo tem procurado ensinar as pessoas que eles podem fazer o que quiser, que eles podem viver da forma que eles quiserem, que eles não precisam mais terem um relacionamento de fidelidade com Deus, de lealdade, que as pessoas podem ser crente um dia na semana e 7 não, pode ser crente 2 dias e 5 não. O diabo já implantou na sociedade o que ele queria, tanta libertinagem, tantos prazeres chamados de conforto, de coisas boas. Hoje, quando nós mandamos os nossos filhos na escola, nós ficamos preocupados. Hoje, quando vai uma mulher no médico, a gente fica preocupado. Tem tanto médico aí que faz coisas erradas. Nas escolas, vende-se droga a partir da porta da escola. Tem escolas que têm plantação de maconha. A sociedade, ela está envolta nos prazeres deste século. Mas tem um detalhe, irmãos. A igreja, ela está neste século. Nós fazemos parte dessa sociedade. De uma sociedade que está completamente corrompida. De uma sociedade que está vencida pela perseguição de Satanás. É muito difícil ser crente nos dias de hoje. É muito difícil porque o nosso inimigo, ele é oculto. É muito difícil, irmãos, porque a perseguição não é mais direta, ela é indireta. E Jesus fala para esta igreja, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte. Para esta igreja, a morte era o futuro. A morte era o que esperava eles. Jesus não diz assim para eles, olha, sê fiel uns dias e eu darei para vocês a coroa da vida. Permaneçam alguns dias aí na minha presença, sejam fiéis e darei a coroa da vida para vocês. O que Jesus diz é, sejam fiéis até a morte. Morram, se possível, por mim, porque vocês receberão a coroa da vida. Será que nós, irmãos, seremos fiéis ao Senhor? Será que se a nossa fé for contestada, será que se nós passarmos por um grande desafio, será que nós seremos fiéis ao Senhor? Será que essa palavra se cumpre a nós, ser fiel até a morte? Há umas 3 semanas atrás eu fiz o ofício fúnebre do seu Isaac, 92 anos de idade, velhinho, viveu a vida inteira na presença do Senhor, serviu ao Senhor, morreu e descansou no Senhor. E eu sempre falava para ele, quando eu o visitava, digo, olha, eu quero ser que nem o Senhor, eu quero chegar na sua idade na presença do Senhor. Tinha a irmã Zezé da nossa igreja lá em Guarulhos, 96 anos de idade, e ela falava assim, irmão Miro, como eu tenho saudade dos meus tempos, que eu era jovem, que eu caminhava, que a gente andava 6 léguas para ir na igreja. E eu falava, eu quero ser como a senhora, quero estar velhinho na presença de Deus. Mas será, irmãos, que nós viveremos muitos anos ainda? E será que nós permaneceremos fiel ao Senhor até a morte daqui a 50, a 100 anos?
como esses dois irmãos que eu citei? Ou será que nós seremos confrontados hoje, amanhã, será essa semana? Seremos fiel até a morte? O que nos separará do amor de Cristo? Paulo diz que nem a vida e nem a morte, nada nos separa desse amor. O pastor dessa igreja, ele era muito perseguido, Policarpo, e ele, aconselhado pelos membros da igreja, falou assim: olha, vai para uma vila vizinha, fica lá, porque lá você vai ensinar mais tempo, ensinar a mais pessoas. E ele não queria ir. Não, eu vou ficar aqui, porque se eles irem, eles me prenderão. Não, Policarpo, vá para lá, nós queremos que você viva mais tempo para nos ensinar. E Policarpo foi convencido pelas pessoas a ir para uma vila vizinha. E lá ele ficou bastante tempo, mas chegou o dia que descobriram que Policarpo estava lá e mandaram prender ele. E como eu falei para vocês, quando os oficiais de justiça chegaram na casa dele, ele convidou eles para entrar, ofereceu-lhes comida e falou assim: olha, eu peço uma única coisa a vocês, deixe-me orar por 1 hora, somente 1 hora. E os relatos bíblicos dizem que ele orou em silêncio por 2 horas. Em seguida ele foi levado à presença do procônsul. E aquele procônsul aconselhou Policarpo a renunciar à sua fé. E Policarpo não renunciou. E então ele disse: como eu vou deixar de servir? Como que eu vou negar aquele a quem eu tenho servido por 70 anos da minha vida? Eu não posso negá-lo. Alguns dizem 82 anos, outros dizem 65, mas ele havia servido aproximadamente 70 anos ao Senhor. E agora ele estava sendo convidado a negar a Cristo. Ele falou assim: 86 anos eu tenho servido e ele só me fez bem. E como eu poderia negá-lo, meu Senhor e Salvador? Em outro texto diz: por 70 anos eu tenho servido. Policarpo, ele não renunciou à fé. Então foi condenado à morte em uma fogueira. E quando ele foi colocado na fogueira, ainda alguém falou assim: renuncia ao teu Deus, porque você será queimado com fogo. E ele naquela fogueira, diz uma história que eles colocaram fogo e o fogo não chegava até a cruz, que ele foi colocado em uma cruz. Mas ele respondeu assim: vocês me ameaçam com fogo que pode durar 1 hora e vai se extinguir. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então por que vocês estão demorando? Acendam logo esse fogo. Policarpo não teve medo da morte, porque a morte foi o transporte que o levou à presença de Deus. E diz a história que depois da morte de Policarpo, houve uma paz. Durante um tempo parou a perseguição, porque eles haviam matado o líder daquela região. Irmãos, o conceito hollywoodiano de ser, de que toda história tem um final feliz. Nós assistimos um filme, o final tem que ser feliz, senão a gente fica bravo. Tem uma novela lá, assiste a novela, o final tem que ser feliz. Tudo tem que ter um final feliz. Mas só que o final feliz do conceito hollywoodiano, do conceito secular, é diferente. Porque o conceito de final feliz para o cristão não termina nessa vida, termina na vida eterna. Ou melhor, se estende à vida eterna. Não existe fim para nós. Existe a continuação da vida na eternidade com o Senhor Jesus. Então, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A recompensa nossa não está nessa vida, está na vida eterna, está na vida vindoura, que é a coroa que está reservada para todos aqueles que permanecer firme até a morte. Meus irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Que nesta manhã nós possamos observar, nós possamos aprender na palavra, com esta mensagem, que nós somos chamados para sermos a igreja, e de que o Senhor caminha, assim como Ele passeia entre os candelabros, Ele caminha no meio da sua igreja, e Ele nos conhece. A essa igreja Ele falou que conhecia a tribulação, o sofrimento, a perseguição. Ele falou que ela iria sofrer mais, mas se permanecesse fiel até a morte, ela receberia
a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. As pessoas estavam sofrendo o dano daquela morte, mas ao que vencesse, não sofreria o dano da segunda morte, que seria pior. Que Deus nos abençoe e que nós possamos cada vez mais olharmos para o Senhor. Cada vez mais que o Senhor possa encontrar em nós uma vida de santidade, fidelidade, de lealdade, mesmo em meio à tribulação. Que seja na área financeira, aperto, que seja na nossa vida de relacionamentos, às vezes até mesmo na igreja, quando algum irmão não nos trata como nós gostaríamos de ser tratado. A perseguição do diabo, das pessoas lá fora. Irmãos, vamos resistir à tentação e caminhar firmes, olhando para o alvo que é Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor.